Boa noite, Taubaté. Boa noite, Vale do Paraíba. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto de 2017. Estamos encerrando praticamente o mês de agosto e indo já para a última parte do ano de 2017, né? Essa data a gente quer aproveitar para chamar a atenção a você que no próximo domingo, dia 3 agora de setembro, nós teremos lá no Teatro Metrópole de Taubaté o espetáculo A Sombra de um Baobá. Tá aqui o cartazinho. A Sombra do Baobá, da nossa amiga e querida apresentadora aqui da TV Cidade, a professora Sônia Ribeiro, que tem ficado aí noites em prol desse projeto que é valorizar o negro da nossa cidade, né? Contar a história do negro taubatiano, né? Nos seus mais variados segmentos em que ele protagonizou a história e que protagoniza a história até hoje. Então você pode trocar os ingressos nos postos que estão publicados na página A Sombra de um Baobá, né? Como o Colégio Max, por exemplo, e levar 1 quilo de sabão em pó, uma lata de leite ninho e fazer a troca do seu ingresso. Aproveite para trocar, que são poucos ingressos ainda. Um abraço aí a Silvia Negona, Silvia Antunes, que ontem nos levou 2 bolos lá na reunião na casa da dona Maria de Lourdes, a nossa baobazona, né? A nossa mestre e orientadora principal do nosso espetáculo. Também um abraço ao Maurílio Pereira, que tem feito bastante coisa em prol desse projeto aqui da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo agora no nosso programa das 6 o deputado estadual Padre Afonso Lobato, que já está no seu 4º mandato e vem para falar a respeito do seu mandato, né? Especialmente para assuntos recentes que estão ocorrendo na nossa cidade, como uma reunião que aconteceu esse mês com entidades assistenciais ligadas à área da saúde. Boa noite, deputado. Que reunião foi essa que aconteceu na cidade? Boa noite, André. Boa noite, telespectador da TV Cidade. É uma alegria poder estar aqui. Aliás, é a primeira vez que eu estou vindo aqui neste local. Eu não conhecia aqui ainda. Então, dizer para você da minha alegria e satisfação de estar aqui. Quando você falava de que nós já estamos no 28 de agosto, eu pensei cá comigo, meu Deus, o ano acabou. E essa vida passa tão depressa, a nossa existência é tão breve. Quando a gente menos perceber, a gente já não faz mais parte dela. É por isso que não dá para perder tempo com coisa ruim. Perder tempo guardando tranqueira no coração, na mente. Esses dias atrás eu fui chamado para abençoar uma feira de vinho no Parque Ibirapuera, né, a semana do vinho lá. Então tinha vários países ali na feira do vinho e estava escrito um cartaz: a vida é brevíssima para se beber vinho ruim. A vida é breve para as coisas ruins. Eu acho que a gente tem que aprender, de fato, a peneirar e ver aquilo que é essencial, para a gente aproveitar da vida o que a vida tem de melhor, né? Não carregar coisas ruins para o dia seguinte. O apóstolo Paulo diz, de uma forma tão extraordinária, ele diz assim, que o sol não se ponha sobre a vossa ira, não deis entrada ao demônio. A ira é porta aberta para o demônio. Então não vá dormir com raiva, né? Traduzindo para o nosso português taubatiano, né? Por isso dizer, é uma alegria estar aqui. Esta reunião, André, respondendo a sua pergunta, essa reunião eu fiz com entidades que prestam serviço na assistência para discutir um pouco essa questão do novo marco regulatório, né? As entidades têm que se adequar, tem critérios os quais as entidades têm que obedecer, de documentação, enfim, porque houve uma mudança na lei federal que estabelece um novo marco regulatório, exatamente porque se trata de recurso público. E esse recurso público ele deve ser mais transparente, ter critérios para poder receber esses recursos públicos. Por isso nós chamamos aí as entidades para estar discutindo um pouquinho isso. Porque eu mesmo fiz várias emendas, e eu tenho mais de 50 emendas destinadas a entidades, como eu sempre fiz, para asilos,
ONGs, né, os CIPs, enfim, educandários, né, e na verdade eles não estão podendo receber. Até eu estou precisando fazer uma visitinha na Casa de Repouso São Francisco, porque eles não podem mais receber essa emenda direcionada, né? Eles têm que, na verdade, a emenda deve ser enviada para a prefeitura e a prefeitura fazer um chamamento público, né? E essa foi a mudança. Então essas emendas nossas todas estão lá. Eu não sei como é que eu vou trabalhar isso, até ou faz a modificação do objeto, ou conversa com a prefeitura para ver como é que nós vamos. Porque uma cidade pequena, onde só tem uma entidade que presta serviço, não tem problema, né? Não é numa cidade maior como a nossa, você tem várias entidades prestando o mesmo serviço, e aí então tem que ter um chamamento público para ver qual entidade se adequa àqueles critérios. Foi por isso que eu chamei essa reunião. Participaram dessa reunião mais de 30 entidades, onde foi estabelecido exatamente, foi explicado a lei, a exigência da lei e como as entidades vão se adequando, tem que fazer lição de casa. E nós agendamos agora, para a primeira quinzena de setembro, uma reunião promovida pela DRADES, que é a Diretoria Regional de Assistência Social, Assistência e Desenvolvimento Social, aqui na nossa região, como secretário de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado, mais os secretários de Assistência Social dos 39 municípios, para a gente poder, de fato, dar elementos, integrar informações, ajustar informações, para que as entidades, de fato, possam, de fato, se adequar a essa lei e não se sintam prejudicadas, porque realmente a lei é uma conquista da sociedade. Havia muita reclamação, né, de não aplicação dos recursos públicos de maneira adequada. Então a lei não vem para punir, a lei foi uma conquista que a própria sociedade pediu e agora tem que se adequar, tem que ajeitar, né, segundo os critérios legais desse novo marco regulatório. Foi nesse sentido que nós fizemos a reunião. Nesse caso, fortalece os conselhos municipais de saúde também para ajudar na essa de assistência social. Assistência social? Fortalece porque foi uma conquista, né, dos próprios conselhos, de pessoas engajadas, das entidades. Então, muitas pessoas estão vendo essa lei. Eu, de fato, quando eu disse, mas e agora? Nós não podemos apresentar mais emendas parlamentares? O que eu faço com essas 50 emendas que eu tenho? Eu tenho aqui, só para lembrar, eu tenho para o Asilo São Francisco, Casa de Repouso São Francisco, tem lá para a Madre Teresa de Calcutá, que trabalha com moradores de rua, que é a casa de acolhimento, né, com moradores de rua, acho que lá na Vila São José, ali, a antiga Casa do Menor, perto da FATEC, ali da ETEC, ali tem essa assistência. E tem para outras entidades, que agora não me recordo, para o Serviço Paroquial de Assistência, tem aqui, só Taubaté deve ter umas 7 ou 8 entidades, que agora vou ter que rever para se adequar dentro dessa legislação. Então eu acho que a lei ela foi uma conquista. É óbvio que para a gente se adaptar, nós temos que acabar com a política do jeitinho, né? Felizmente nós, que está no brasileiro, até tem um livro que eu li quando estava fazendo filosofia, O Jeitinho Brasileiro, né? No final dá certo, né? Não, essa é justamente para dar possibilidade de as entidades que atendem os critérios exigidos pela lei, que possam pleitear recurso público. Então, vai ter recurso público, né, a entidade que estiver qualificada, preparada para poder receber esse recurso público. Eu acho que isso é uma conquista. No momento em que a sociedade exige transparência, né, dos recursos públicos, eu acho que isso foi uma conquista. E os tópicos que serão os principais nessa mudança, para as entidades se adequar, quais seriam? As próprias entidades elas estão realmente trabalhando, então eles têm uma liçãozinha de casa. Você tem que ter um objetivo, a entidade tem que estar funcionando, tem que ter objetivo claro, tem que ter planejamento de atividades, você tem que mostrar que realmente está fazendo um trabalho. Não vale mais a intenção,
Na verdade, são critérios bastante objetivos. E, de fato, as entidades têm que se adequar a essa nova lei. Isso contribui também para que não retorne para os cofres do Estado o recurso que poderia ser aplicado à entidade, quando a entidade às vezes não tinha uma ata, por exemplo. Ou dinheiro mal gasto, né? Desvio de recurso, dinheiro mal gasto. Porque o dinheiro já é escasso. Se você não der uma finalidade em que esse dinheiro possa ser bastante aproveitado, né? Se a pessoa pode produzir com 5 mil reais, vamos dizer X, ela tem que apresentar X. Menos X não serve. Então eu acho que é uma forma de você otimizar os recursos que já são escassos e dar transparência a esse processo. Nesse sentido, eu acho que a lei ela veio. E nós aproveitamos e discutimos bastante também a questão da nota fiscal paulista, a mudança da nota fiscal paulista. Você, telespectador, sabe, quando você compra um remédio na farmácia, né, aquela nota, ou qualquer outro lugar que você compra qualquer outro produto, aquela nota, às vezes no canto tem lá uma urna, né, a PAI, né, Casa de Repouso São Francisco, você pega aquela nota e joga ali dentro e vai cuidar da tua vida. Depois a entidade recolhe uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, recolhe aquela nota e cadastra, e ali realmente consegue um bom recurso, né, com esta nota fiscal paulista. Isso aí foi instituído no tempo do governador Serra. Agora o Alckmin decidiu mudar os critérios. A partir de dezembro, as entidades que quiserem, a Secretaria de Fazenda vai disponibilizar um aplicativo. Então, se eu quiser, vou comprar um remédio, e eu quiser doar para o Asilo São Francisco, eu tenho que pegar, entrar no aplicativo e eu fazer a doação daquela nota fiscal. Isso fica extremamente complicado, porque às vezes você, nesse corre-corre, nós comentávamos no início da brevidade, da pressa com que o tempo passa tão rápido. Imagine você, como é que eu vou agora, é tão fácil você jogar na urna, né? Agora não, agora você tem que entrar no aplicativo, colocar seu CPF, né? E fazer a doação daquela nota fiscal, daquela parcela referente àquela nota fiscal para a entidade. Isso só fará quem realmente tem essa consciência. Não, eu quero, eu sou participante, então as entidades elas estão prevendo uma queda nesse dinheiro que socorre as entidades. A PAI, por exemplo, a PAI, eu digo da PAI de Taubaté, que eu também tenho uma emenda, né, lembrei, a PAI de Taubaté e a Casa de Repouso São Francisco, eles estimam que vão perder muito dinheiro com isso, né, o dinheiro que vem somar. Eu recebi esses dias de alguém ali da Casa de Repouso São Francisco, dizendo que o governo federal cortou um convênio deles de 9 mil mês, parece que a casa estava perdendo. E eles estão dizendo, olha, a Casa de São Francisco vai fechar, nós estamos com muita dificuldade, né? E eu vou fazer uma visita lá para ver de que forma a gente pode ajudar. Então, eu vou comprar, como eu tenho essa consciência da PAI, do serviço da PAI, que é um serviço que está realmente muito qualificado hoje, a PAI que estava endividada hoje por conta do trabalho excepcional que está fazendo lá o Marcos Dolubio hoje, como presidente da PAI, ele está profissionalizando, qualificando as pessoas para poder prestar o melhor serviço. Eu acho que nesse sentido vai prejudicar muito essas entidades, essa forma que o governo está. Por que o governo mudou? Ele tem sido cobrado, a gente bate lá na Assembleia. Eu tenho uma postura bastante independente em relação ao governo, embora participe da base do governo, eu tenho uma postura bastante independente. Porque algumas entidades lucraram com isso, entidades fantasmas, ONGs sobretudo, que acabaram fazendo um desvio desse recurso. Mas são apenas no estado 16 entidades. 16 entidades no estado de São Paulo inteiro. Então, eu não posso, por exemplo, estabelecer uma mudança que prejudique a 99% por conta de 1%.
eu acho que a forma de trabalhar poderia ser, a forma de fazer poderia ser diferente. Então é isso que o governo está fazendo. Isso prejudica muitas entidades. É um dos assuntos que a gente conversou nesta reunião, com a participação, como já disse, de mais de 30 entidades. Deputado, outro assunto ainda referente à área da saúde, que a comunidade taubatiana em específico tem acompanhado, até com certa dúvida para que o rumo vai tomar, é a questão da estadualização ou municipalização do Hospital Universitário Taubaté. O senhor tem acompanhado, desde o seu primeiro mandato, todo o processo, né, instalação do Hospital do Vale do Paraíba, também tem destinado recursos ao Hospital Universitário Taubaté. E qual a sua opinião a respeito disso? Taubaté tem condições de arcar com a dívida, arcar com os recursos para poder investir no Hospital Universitário? Ou a Fundação São Camilo, ou outra entidade que vier administrar, ainda é a melhor solução nessa parceria? O André, eu primeiro quero agradecer imensamente esta pergunta. Eu acho que ela é bastante pertinente neste momento que a gente está vivendo. Hoje, os municípios têm gasto o dobro do que a Constituição exige que eles gastem. A conta maior tem sobrado para os municípios. O Estado tem investido aquilo que a Constituição manda. Hoje o Estado tem investido, por conta da crise, nessa conta, 14% na saúde. Você sabe que a Constituição prevê 25% na educação, 15% os municípios devem investir. Eles estão investindo mais do dobro. Eu só tenho que fazer uma seguinte reflexão com você e com o telespectador. O hospital regional, quando eu assumi o mandato, eu peguei como bandeira um hospital regional. Por quê? Nosso hospital estava fechado, falido. Né? Então, porque saúde é sempre um desafio. Não obstante toda a luta, todo o empenho de quem administrou o hospital, da Irmandade Santa Isabel, a situação é muito difícil lá atrás já. Quando o hospital falido, o governador estava com a ideia de se construir um hospital regional, como está sendo feito o hospital regional em São José dos Campos. Agora inaugura em março do ano que vem, inaugura o hospital de São José dos Campos. Eu acho que até julho acaba inaugurando lá de Caraguá, mais atrasado, lá Caraguatatuba. A nossa região era a única região do estado que não tinha hospital regional. Tá bom, o governo veio e assumiu o hospital regional. Aí o hospital universitário naquela crise. E nós sempre levando essa demanda. Aí o governo assume também o hospital universitário, e cria-se o complexo hospital universitário e hospital regional, o complexo hospitalar aqui do Vale do Paraíba, para atender uma demanda regional. Quem administra os dois hospitais é o Estado. Os leitos, quem controla é o CROSS, pelo Estado. O município não tem ingerência nenhuma para os leitos. O que aconteceu com isso? Aconteceu que os pacientes que precisam de leitos ficam no pronto-socorro municipal aguardando vaga. Muitos morrem sem conseguir a vaga. Muitos morrem. Ou vaga de internação, às vezes um problema vascular, não vai e não consegue, aí tem que amputar um membro, tem que amputar o pé, vai para um problema, acaba precisando, piorando, precisa de uma UTI, né? E aí o UTI, de fato, é mais complicado. Os leitos de UTI que nós temos, eles não são suficientes para atender a demanda. Mas a grande demanda é clínica médica. E o prefeito, a Secretaria Municipal de Saúde, não tem ingerência para poder internar um paciente. Eles fizeram um trabalho lá no próprio pronto-socorro, fizeram ali uma UTI, acho que com 8 leitos, ou 9 leitos, se eu não me engano, está ali até para tentar responder a isso, né? E aí, como é que fica? Qual solução que a gente tem? Aí o prefeito está entre a cruz e a espada. Essa situação não pode continuar. Essa situação de pacientes ficarem no pronto-socorro sem ter possibilidade de internar, porque o paciente que vai para o pronto-socorro de Taubaté, ele entra na fila, como todo mundo entra da região toda. Tá?
Então o paciente de Taubaté não consegue ser internado. Isso não é justo com Taubaté. Por isso que eu bato, desde o meu mandato, que nós precisamos de um hospital municipal. Agora... Inclusive foi uma bandeira quando foi candidato a prefeito também, né? É, foi. Agora, eu não posso, por exemplo, crer, e aí precisa o prefeito dialogar muito, né, dialogar muito com a Secretaria de Estado da Saúde, precisa, de fato, colocar isso no papel, planilhar com quem entende de gestão de saúde, porque uma coisa é uma ação política, outra coisa é uma ação, né, do gestor, né, do gestor aí da saúde nesse sentido. Para que hoje a conta quem paga é o Estado. Até o Mário Ortiz falava isso no jornal, eu li esses dias atrás. De fato, ali ele tem razão. Mas o prefeito ele não pode tapar os olhos para uma realidade que ele tem ali no pronto-socorro. Ele tem que dar uma resposta. Eu acho que o melhor caminho seria a construção de um hospital regional para Taubaté, um hospital municipal para Taubaté. Deixasse esse hospital do jeito que ele está, né, sendo administrado e pago a conta pelo governo do estado, e o prefeito faria um hospital mais enxuto, municipal, para atender o seu município. Isso é viável. Estou dando aqui uma solução O que falta para sair esse hospital, deputado? Aí eu digo a você o seguinte, isso se o prefeito decidir, o Ortiz não vai, por exemplo, inaugurar o seu hospital. Se o prefeito Ortiz decidir, não, nós vamos construir, não vai. Até por conta que construir o hospital demora um pouco, 2, 3 anos, conforme o tamanho do hospital pode ser antes, mas o dinheiro para construir é até fácil de você. E depois o custeio disso. Por isso eu acho que o melhor caminho é no entendimento de diálogo entre o prefeito e o governo do estado para fazer uma gestão compartilhada desse hospital que aí está. Uma vez que ele precisa dos leitos, uma vez que para construir um hospital vai demorar, se houvesse a possibilidade de fazer uma gestão compartilhada deste hospital para que o prefeito, de fato, a prefeitura, pudesse ter um atendimento dos pacientes que ficam aguardando leito no pronto-socorro. Porque isso é um crime com a população. A população não pode mais pagar essa conta, ficar correndo atrás de deputado, atrás de vereador, para ter no seu parente atendido. Isso mostra que o sistema que está posto aí é insuficiente ou não funciona. Isso à luz do dia. Não dá para que, olha, eu consegui falar com o deputado vai arrumar. Não é papel do deputado arrumar leito para ninguém. Não é papel do vereador. Papel do vereador e papel do deputado é a gente cobrar uma solução resolutiva que dê igualdade de atendimento para todo mundo. É isso que precisa fazer. O político não deve prestar um favor, ele deve fazer aquilo que ele deve fazer. E, aliás, a pessoa deve votar no político quando ele é qualificado, competente, para fazer exatamente o que precisa fazer. Agora, a gente começa a fazer isso, por quê? Porque a população vem com o problema. Eu não posso simplesmente dizer, não tem nada com isso, isso não é meu papel. É papel, sim. E por isso a gente tem que ter a paciência de ouvir a população, de conhecer a realidade, porque nós somos eleitos para isso. E buscar soluções. Eu, recentemente, com o vereador Boab, fui ao pronto-socorro, passei nas áreas, vi a situação, conversei com familiares, ouvia o reclamo. E aí, o que eu percebi? O prefeito também fica de mão amarrada, porque ele pede o leito e não consegue o leito, porque a oferta que tem de leito é pouco para poder atender uma demanda. Embora 60% dos que estão internados hoje, tanto ou mais até, no regional ou no HU, são de Taubaté, mas não consegue atender. Taubaté cresceu a demanda, enfim. Por isso que eu acho, André, que o melhor caminho é sem paixão, sem intolerância, né, com respeito, num diálogo franco, aberto, ir colocando à mesa todas essas questões. Eu acho que esse momento é um momento de maturidade, porque hoje as pessoas estão muito intolerantes. Ou é o que eu quero ou não é. Fala o que quer, vira as costas e vai embora. Senta atrás do computador, fala o que bem entende. Não, eu acho que a gente precisa de um diálogo coerente, respeitoso, transparente, para a gente encontrar uma solução para isso. Eu acho que a coisa está caminhando nesse sentido. Faz 2 anos, deputado, que o governo estadual anunciou o programa Pró Santa Casas, né?
ele comenta de mudar esse sistema de saúde estadual. Então, apoia essas entidades. O que avançou, o que retrocedeu, como que está essa situação? Eu vou responder esta e depois eu me lembrei de uma questão do AME que eu acho que seria interessante para o telespectador, porque eu vou dizer para você, eu estou até envergonhado de falar do AME, mas eu preciso falar. O Pro Santa Casa, ele foi instituído já no governo Serra. Então ele tem mais de 2 anos. É um programa de incentivo do governo do estado. Tem 2 programas de incentivo do governo, de apoio às Santas Casas, de ajuda. O Pro Santa Casa e o que nós chamamos que o governo chama de Santa Casa Sustentável. São 2 programas de incentivo. O que é o incentivo? Cumprindo determinada meta, cumprindo determinados critérios, o governo então estabelece esta ajuda mensal. O que a gente tem cobrado da Secretaria de Estado da Saúde é que ele seja pontual no pagamento. Uma vez que acertou com a Santa Casa de que ela vai receber, ele seja pontual no pagamento. Por exemplo, Santa Casa de São José dos Campos, que eu visitei segunda-feira passada, eu passei o dia todo em São José, visitando hospitais e entidades. Hoje eu passei o dia todo aqui, também visitando entidades, né? Visitando, eu quero ainda marcar uma visita ali no regional também, mas eu quero ir de manhã para ter contato mais com a população. O que o governo faz é exatamente, às vezes ele não é pontual no pagamento, ele desequilibra a conta da Santa Casa. Por quê? Porque ele conta com aquele recurso que ele vai receber e se ele não recebe, desequilibra financeiramente a Santa Casa. Eu vou dar um exemplo que eu falei para você segunda-feira, Santa Casa São José dos Campos. São José não recebe desde janeiro o Santa Casa Sustentável de 565, se eu não me engano, R$1.000 por mês. Ah, mas tem um problema na Santa Casa que ela fez uma coisa com dinheiro que não devia fazer. Peraí, então resolva isso de maneira imediata. O que não dá é para ficar 8 meses sem o repasse e a Santa Casa não ter. Então eu acho que é um excelente incentivo às Santas Casas. O governador Alckmin, segundo o secretário de Saúde nos disse na Assembleia, está pensando em unificar esses 2 incentivos, fazer um só. O governador Alckmin entende que não precisa ter 2 incentivos, basta um, pode unificar esse incentivo. Mas isso é um apoio que o governo do estado está dando às Santas Casas, que prestam excelente, extraordinário serviço de saúde à população. Aliás, a dívida das Santas Casas no Brasil, elas somam hoje mais de 23 bilhões de reais. Só vou dar um exemplo, o Jacareí tem mais de 30 milhões de dívida e o Ubatuba mais de 70 milhões de dívida. E aí a gente pode dizer, Cruzeiro está beirando os 30 milhões também de dívida. Então nós estamos com problemas nessas Santas Casas e que de fato o governo tem que dar este apoio. Com relação ao AME? Com relação ao AME, as obras foram paradas e a cobrança começou e o povo tem que cobrar mesmo, o povo tem que estar vigilante, né? Por quê? Porque o discurso tem que ser... Sumiram os pais do AME? Tinha tanto pai do AME. O pai do AME, ou a mãe do AME, vinha para Tabaté, ele só surge quando tem notícia boa. Quando tem notícia ruim, some todo mundo, né? Na verdade, o que aconteceu com o AME? Foi uma luta, uma conquista, né? Nós já temos esse histórico, o telespectador já tem esse histórico. Quando começou a construção, opa, que bom, tinha prazo para terminar, mas o país entrou nesse colapso econômico, enfim. Ela era a empresa Danelli, que estava tocando, Danelli me ligava, olha, eu já enviei a medição para a Secretaria de Estado da Saúde, eu preciso de pagamento. E a Secretaria falhou com o Danelli. Eu quero aqui ser muito justo. Todo mês eu ligava na Secretaria cobrando o pagamento para a empresa para dar continuidade às obras. Isso o Danelli pode vir aqui e confirmar com você. Aí quando diz, ó, o Danelli disse, não dá mais para eu tocar a obra desse jeito. Porque eu tinha, né, uma gordura em que eu fazia. Agora não tem mais, a situação está difícil, eu não consegui pegar tantas obras que me dê essa possibilidade de eu não esperar quando tiver dinheiro para fazer. Então, o Danelli acabou abandonando a obra porque realmente não deu. Então a Prefeitura iniciou um novo processo licitatório por conta de pouco serviço, porque
O prefeito falava que foram mais de 20 ou 30 empresas que entraram, então tem todo outro, entra com recurso, acaba atrapalhando uma nova licitação, mas está para reiniciar as obras do AME e a gente tem que inaugurar logo esse AME para poder atender a população, porque este AME será um AME mais, que vai dar possibilidade aí de fazer pequenas cirurgias, catarata, o Estado tem data já para começar? O Estado já cansou de dar data e nunca cumpriu data, né? Agora, quem dá a data para iniciar é a Prefeitura, porque ela que está conduzindo essa nova licitação, e o prefeito, segundo a fala dele, eu não me lembro mais, foi no dia da inauguração do hemonúcleo, ele, na verdade, falava já de iniciar. Já concluiu esse processo licitatório. Bom, o Marcelo está chamando a gente para um rápido comercial ali, o deputado vai tomar uma água também agora na canequinha que a gente está esperando. Mas é 6 horas ainda, olha. Ó, programa das 6, agora são 6 horas e 32 minutos, 28 segundos ao vivo nessa segunda-feira. É o tempo do Marcelo colocar aí os nossos apoiadores culturais, a gente tomar uma água e já voltar aqui para o segundo tempo com um bate-bola, agora um ping-pong, né? Já que o Thiago Martins está aqui na assessoria, aqui, ele que é da área esportiva, né? Vamos fazer um bate-bola aqui com o deputado Padre Afonso sobre outros assuntos. Esse primeiro bloco, saúde, no segundo bloco, assuntos gerais, para a gente poder também esclarecer a você que está em casa. É rapidinho, já volto já. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Programa Transparência. Oferecimento Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Modas Mariotto. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Telefone 123633-2017. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116.
Agora, no segundo bloco, a gente conversa sobre assuntos gerais com o deputado Padre Afonso, né? Ele que já está no 4º mandato representando não só a nossa cidade, como o Vale do Paraíba, mas tem votos em todas as cidades praticamente do nosso estado de São Paulo. Ah, que bom se fosse. Não é isso? Mas vale mesmo. E então a gente vai perguntar ainda uma pergunta referente à área de saúde. Eu vou mandar um abraço aí para o Rick Araújo, que falou: a hora que tiver oportunidade lá, cobra o padre. Ele está querendo saber a respeito, padre, do desmonte das ações estaduais de saúde referente ao tratamento de usuário de drogas, em detrimento do investimento na área de segurança. Qual é a sua opinião disso? Eu queria que você... É correto? Eu queria que você especificasse melhor a pergunta, porque ela foi muito geral e eu não consigo captar o sentido da pergunta. Então, o governo do estado tem diminuído os recursos para o tratamento de usuários de droga, em contrapartida, a política de investimento na área de segurança, como atividade delegada, como outras ações voltado ao combate específico e direto da polícia nas ruas, sim, e não da ação social em si. Ótimo. Né? Consegui entender. Obrigado. A verdade é o seguinte, tudo tem diminuído. Eu acho que se não tiver uma melhor redistribuição dos recursos, melhor distribuição do recurso, porque você sabe de todo o imposto que se paga, mais de 60%, acho que 62%, 63% fica com o governo federal. 20 e poucos por cento, 23% fica no estado e 13% fica no município. E o município fica com a maior demanda. Tudo é o município. Então, se nós não aumentarmos o recurso para o município, ele não vai poder atender essa demanda. Toda essa demanda de prevenção diz respeito ao município. Né? Ao município que tem que fazer esse trabalho. Trabalho no esporte, no lazer, na cultura, né? A educação. A escola hoje de tempo integral é importantíssimo para você tirar a garotada da rua. Eu estive segunda-feira numa reunião, no problema do conjunto habitacional do CDHU, lá em São José dos Campos, e hoje de manhã eu tive uma reunião com o Tesco, cobrando um pouco essa questão aí da regularização dos nossos conjuntos aqui, do Quiririm, do CECAP 1, 2, 3, né? E logo, brevemente, eles poderão, de fato, averbar as suas escrituras para que o pessoal possa dizer: isso aqui é meu, tem escritura. Escritura é segurança, isso que é importante. Né? Ele que, na verdade, o que eu estive lá com eles na segunda-feira, e eu vi a luz do dia, cheguei no final do dia, eram 5h30, estava começando a escurecer, moleques, todos eles ali, usando droga ali no lugar público, praça pública. Então, se você tiver uma políticas inclusivas, isso acaba ficando tudo para o município. Hoje, o que o governo do estado tem é incentivado o programa Recomeço. Nós temos algumas entidades que elas estão em parceria com o governo do estado. O governo do estado paga o tratamento do usuário. Nós temos São José dos Campos, nós temos Guaratinguetá, Caçapava também, nós temos Taubaté. Eu acho que nós não temos uma entidade que tenha esse recomeço, porque exige-se alguns critérios. Mas é isso que o governo tem feito. Né? Pouco. Eu acho que nós temos que mudar a cultura, trabalhar a questão da prevenção. E a prevenção todos nós podemos fazer. Eu acho que o município aqui está de parabéns quando ele coloca a atividade delegada. Hoje o município paga essa conta. Ficou para o município também. Não é papel do Estado segurança, fazer isso? Não teria que ser o Estado? Não dá para o município mandar a conta para o governo? Aquilo que eu disse para você. O Estado deveria fazer. Agora, o Estado não consegue também atender toda a demanda. Porque segurança pública, ele não é função somente do Estado. Eu acho que quando a gente fala de segurança pública, é função da sociedade como um todo. Escola, né? Função da família. Porque quando a família é família de verdade, quando os pais exercem a sua função, a sua missão de pais, eles estão promovendo a segurança pública. Eu tive lá, tive alguns momentos
em que a mãe disse, não, eu quero aqui, eu cuido dos meus filhos, eu quero saber onde andam, com quem andam, que horas chegam, eu quero saber. Então eu acho que a responsabilidade do pai e da mãe ela é extremamente importante. Mas o movimento da escola, dos professores, o aluno começa a faltar, por que esse aluno está faltando? A responsabilidade dos pais acompanharem o aluno, participar das reuniões de pais e mestres, enfim, uma série de questões, um trabalho preventivo. O que a polícia faz? A polícia faz o trabalho ostensivo. Quando não tem mais jeito, é a polícia. Peraí, mas até quando nós vamos ficar buscando, sofrendo os efeitos sem trabalhar na causa? Qual é a causa? A causa é a exclusão social. Essa disparidade que a gente vive, onde o povo não tem dinheiro para nada, né? Onde tem desemprego. Nós somos 14 milhões de desempregados hoje no país. A causa é essa. A causa são falta de políticas públicas que possam atender essa demanda. E aí todos nós somos responsáveis pela segurança pública. Então eu acho que a gente tem que começar a olhar prevenção. Olha, eu digo para você, me dá muita tristeza quando eu vou ao CDP, por exemplo, e vejo o CDP, aquela garotada presa. Se eles tivessem tido a chance de ter uma política pública, alguém que pudesse atender uma demanda social no seu bairro, em que aquele adolescente, aquele jovem, não começasse a ser um usuário, daqui a pouco ser um aviãozinho, né, vender droga, etc. e tal, ele não estaria lá. Porque hoje a droga, ela é responsável por essa questão, e eu digo para você, sem medo de errar, 60% hoje está preso por conta da droga. Olha o papel de um prefeito, olha o papel de uma Câmara Municipal, olha o papel de uma sociedade organizada. Ela pode mudar o destino, o rumo de uma criança, de um adolescente. Agora, se a cidade fica Deus dará, né? Se não existe política pública, aí vai aumentando. E o que, no meu entendimento, se fez aqui? Se deu habitação para as pessoas e não se deu outras oportunidades. A gente precisa de casa para morar, ninguém pode morar debaixo da ponte. Eu tive recentemente na Secretaria de Cultura do Estado, e ali na Cracolândia, né? E na praça onde mudaram os usuários, aquilo ali é um crime, é um desrespeito, ali eu acho que eu não tenho adjetivo para dizer, mas nós somos responsáveis por isso. Né? Então, se de fato a gente começar a olhar a rua, o que tá, mas não tem nada com isso, o homem, as pessoas, o ser humano está cada vez mais fechado, ele não se envolve nas questões sociais, cada um está preocupado com o seu mundo, com seus problemas. Dificilmente hoje você encontra pessoas que se motivam para, de fato, dar um pouco de si mesmo para poder construir uma sociedade melhor. E aí os políticos nem sempre têm dado bom exemplo. Quando você olha para a classe política, né, quando você olha para o judiciário também, que não tem dado exemplo, né, com exceções, né, você fica, poxa, parece que as pessoas vão perdendo referência, vão perdendo parâmetro. E aí, cada um para si, Deus para todas. As pessoas vão vivendo à margem da lei, têm que comer, a sociedade vai estimulando, né, um consumo exacerbado, exagerado, né, e aí as pessoas vão criando o que eu gostaria de ter, aquele carro, aquela moto, aquele tênis, aquela roupa de marca. E aí, como é que eu faço para ter isso? Mas eu vou trabalhar? Quantas pessoas dizem, para ganhar isso, eu não vou trabalhar, né? Para ganhar um salário mínimo, para ganhar R$ 1.500, eu vou trabalhar. Na droga eu tiro isso numa semana, eu tiro isso em 2 dias. Então, eu acho que a gente tem que rever esses valores. E aí, não é só a polícia que é responsável. Ali é cada cidadão, ali é cada eleito, né, cada pessoa que foi eleito, para poder encontrar formas, políticas públicas. Ali é cada pai, cada mãe. E hoje a polícia tem caminhado por uma que eles têm chamado de vigilância solidária. Eles criam a polícia militar, onde cada um na rua, um cuida do outro, um vizinho cuida do outro, não é? E através de um WhatsApp vai dizendo, olha, percebi isso diferente, olha, essa rua é um barulho diferente, eu percebi que tem gente caminhando aqui que não é daqui do nosso bairro. Um vai cuidando do outro. Se a gente não partir para essa visão de que eu sou responsável pela minha cidade, eu sou responsável pelo meu bairro, a coisa pública é pública. O que é o público? O público é do povo. Então é meu, né?
aquele espaço público, aquela quadra, aquele banco, aquela academia, né? aquele prédio que é meu, e a gente cuidar dele, ter uma relação de cuidado. Agora, como é que eu vou cuidar da coisa pública se eu não sou cuidado? Né? Como é que o adolescente, a criança que não é cuidado, é jogado de qualquer forma, não teve o cuidado do pai, o amor, o carinho, o acolhimento do pai, da família, né? Às vezes não tem esse acolhimento na escola. Como é que ele vai cuidar das coisas se não foi cuidado? Então eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade para a gente construir uma sociedade diferente. Então, o governo do Estado tem falhado realmente, e a gente tem cobrado isso com a questão da polícia. Eu acho que Taubaté merecia e merece uma atenção especial. Eu levei essa demanda ao secretário de Segurança Pública, né? Foi comigo aqui pessoas da prefeitura, acabei esquecendo o nome dele, uma pessoa muito competente, né? Um rapaz jovem, mas bastante competente, onde ele levou os números, e cobrou do secretário, nós cobramos do secretário o maior atendimento. Então, o monitoramento por câmeras, ele é importante, é importantíssimo, né? Mas são série de ações que devem ser feitas de maneira integrada para conseguir um resultado. Mas segurança pública é tarefa de cada cidadão, de todos nós. Vamos mudar de assunto, vamos falar de educação. Semana passada, a Câmara Municipal de Taubaté recebeu audiência pública sobre a Unital, né? A Universidade de Taubaté vem passando por uma série de situações aí, de rombo, né, nos cofres da própria entidade. E há grupos, como é o próprio MBL, que defende a privatização da Unital. Quero aproveitar aqui e chamar a atenção dos senhores vereadores para um assunto como este, pertinente, um patrimônio da nossa cidade, que é público ao mesmo tempo privado, mas é um patrimônio da nossa cidade, construído pela população de Taubaté. Só tinha 2 vereadores na Câmara Municipal no dia da audiência pública. Onde estavam os demais, os 17? Né? Sendo que o plenário estava tomado de gente, de alunos da Unital, cobrando explicações, procurando entender para onde vai a nossa universidade. Qual a opinião do senhor deputado? Nós devemos estadualizar, privatizar, torná-la particular? O que devemos fazer com a Unital? Olha, aí está um grande embrolho, né? A Unital é uma conquista do município de Taubaté, uma autarquia municipal. Agora, essa relação universidade e município, por ser autarquia, ela tem também autonomia. Então, teria que estreitar essa relação. Logo que entrei, eu encontrei lá na Assembleia, porque o ex-prefeito, pai do atual prefeito, ele foi deputado por dois anos, né? E lá tinha, do Bernardo Ortiz, um projeto de estadualização da universidade. E eu então resolvi assumir este projeto e fui discutir isso com o governo. Não, nós acabamos de assumir a Fanquil em Lorena e não temos intenção nenhuma, o Estado não tem mais intenção de pagar essa conta, nós não damos conta do recado. Eu acho que o que está sendo feito deve continuar a fazer, discutir o papel da universidade aqui. Ela, por ser uma autarquia, ela tem que prestar contas à sociedade, né? Agora, isso tem que ser discutido para que possa se encontrar um caminho. Eu não tenho claro a privatização. A educação, ela não pode se tornar somente fonte de recurso. Agora, também bancar isso com recurso público. Eu tenho uma bronca, às vezes, porque aqueles que podem pagar o estudo, eles estudam nas melhores escolas. As melhores escolas. Aí, quando vão fazer vestibular, eles vão buscar essas faculdades públicas. E passam nas faculdades públicas porque tem bastante base. E acaba tendo um ensino de graça. E o pobre não chega lá. Então é complicado também a gente pensar nisso. Se você for ver, né, pega aí as pessoas que às vezes participam e estudam nas escolas públicas. São pessoas que tiveram uma boa base, um bom estudo nas escolas particulares. Pagaram bem. E aí consegue lá passar no vestibular e ter os seus estudos custeados com dinheiro, com recurso público. Acho que isso também não é justo. Mas eu acho que nós estamos no bom caminho. Eu acho que não esgotar essa discussão, né? Eu acho que você disse que tinha 2 vereadores, mas de fato, ver a possibilidade de envolver demais vereadores,
né, para que a gente possa discutir o melhor caminho para a universidade. O que não dá para continuar é a universidade não prestando, ou como deveria, o seu papel social. A universidade é extremamente importante. A universidade, ela tem possibilidade de ser uma presença mais ativa e efetiva na sociedade taubatiana. Ela já faz isso, precisa ampliar um pouquinho mais. Então eu acho que vale a pena continuar essa discussão em amadurecimento. Sinceramente, para você, eu gostaria de participar dessas discussões. Você sabendo, me manda um WhatsApp, até para eu entender também e me inteirar nessa discussão, para ficar claro de fato o seu papel e de que forma a gente possa fazer com que ela preste o melhor serviço ao bem comum, ao bem de Taubaté. Outra área que você tem atuado é em relação ao meio ambiente, né? Especialmente o nosso Rio Paraíba e toda a nossa mata existente aqui, né? A Mata Atlântica e as remanescentes que nós temos de outras formas de vegetação. Agora nós recebemos a notícia que o Temer, né, abriu a nossa Amazônia aí para poder explorar a área de mineração e, consequentemente, sabemos que uma área do tamanho do estado do Espírito Santo pode vir abaixo, né, as árvores por conta da mineração. Aqui na nossa região do Vale do Paraíba, o que tem sido feito para defender o nosso Rio Paraíba, as cavas de areia, que ainda tem essa exploração na beira do nosso rio? Eu só pergunto para você quanto tempo. Nós temos que saber como é que eu respondo. Nós temos 8 minutos, ainda tem bastante perguntas, mas vamos lá. Então, tá bom. Primeiramente, eu vou me organizar. Amanhã a gente tem uma reunião da bancada do Partido Verde na Assembleia Legislativa. Nós somos 6 deputados do Partido Verde e nós vamos, né, reagir a esse decreto. Eu acho que a sociedade não pode engolir esse decreto como verdade. Nós vamos ter que rejeitar esse decreto. Isso aí é um absurdo. Isso é um absurdo. Não é? De fato, a nossa Amazônia, ela deve ser preservada, não somente para nós, mas para a humanidade. É o pulmão do mundo, se costuma dizer. Não é? Então eu acho que nós temos que nos organizar. Eu, como deputado, devo organizar. Você, como sociedade, como entidade, como cidadão, mostrar o seu descontentamento a esse decreto imbecil, esse decreto torpe, eu não tenho mais adjetivo, né, do presidente da República, essa questão da Amazônia, eu acho que é absurdo. Vale do Paraíba, Rio Paraíba. Graças a Deus, né, houve um avanço muito grande na questão do tratamento de esgotos na região. Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Pinda já tratavam 100% do seu esgoto, Aparecida, né, Campos do Jordão hoje, né, embora o esgoto de lá não venha para cá, mas para o Rio do Paraíba, mas houve um avanço. Isso é considerável. Precisamos mais. Taubaté hoje trata 100% do seu esgoto coletado, mas segundo a divergência nesse número que eu vou passar, 20% do nosso esgoto ainda não é coletado, né? E precisa avançar e coletar 100%. Precisa fazer um trabalho, por exemplo, na zona rural, né? Na zona rural é importante que se faça. As áreas de mananciais, elas têm que ser preservadas, né, e cuidadas. Eu participei de uma audiência pública, presidi uma audiência pública sábado, na cidade de Mogi das Cruzes, na Universidade Paulo VI, para discutir a despoluição do rio Tietê, né? E obviamente que entrou a questão da bacia do Guarapiranga e a represa de Guarapiranga e a represa Billings, discutindo isso exatamente. Você tem uma ocupação desordenada em área que não pode ocupar. A área que não pode ocupar é área de manancial. Se ocupar a área de manancial, você está poluindo a água que você vai beber. E depois, para você tratar essa água, é caríssimo, não é? Então, eu acho que é uma preocupação que a gente tem. Caminhou, Taubaté, sobretudo, tem 100% do esgoto coletado, mas a gente precisa caminhar para ter 100% do esgoto coletado e 100% do esgoto tratado. A Sabesp tem um projeto de universalização do esgoto, né, do tratamento de esgoto, mas 2 projetos importantes que a Sabesp hoje tem no Estado é a questão de Santos e a questão ali do Rio Tietê. 2 projetos que são os mais caros para o Estado de São Paulo. São bilhões de reais. Hoje estão construindo um esgotoduto, né,
ali por baixo da marginal para levar o esgoto até Barueri, para o tratamento em Barueri. Isso por baixo da marginal Tietê. Isso custa quanto? Né? Quanto? É lógico, é feito com empréstimo do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas fica muito mais caro. Então aquela teoria de que você prevenir é muito mais barato, né, de depois remediar. Né? Então eu acho que esse é o caminho aqui no Paraíba. Agora, nós temos aí que conviver com a extração da areia ou qualquer outro minério, porque ainda não se inventou outra forma de você edificar uma casa. A areia é ainda um elemento essencial para a construção civil. Né? Quando você aquece a economia, aquece a construção civil, você vai consumindo areia. Eu acho um pouco incoerente quando São José dos Campos proíbe a extração de areia no seu município, e ele é o maior consumidor desse minério. Então ele também tem que sofrer um impacto, como nós sofremos, como Pinda, Caçapava, Jacareí, né, Taubaté, né, sofre um impacto. Né, quando se falou de ampliar a zona de mineração, a gente está muito atento a isso. Então é uma atitude que a gente vem vigiando. Alguém diz, o Padre Afonso é contra os mineradores, contra a extração de areia. Eu sou contra a extração de areia predatória. Né? É óbvio que você tem que estar vigilante, olhando a legislação. Hoje você tem a CETESB, você tem o Ministério Público, você tem inúmeros mecanismos de fiscalizar. Por isso que é importante, e a gente também fica muito atento a isso. Né? Recebe denúncias, vai certificar a origem da denúncia, porque você tem mineradores que de fato trabalham, contribuem e obedecem à legislação. E você tem areeiros, aqueles que fazem, como bem entende, às vezes extrapolando aí a legislação. Nosso tempo é curto, mas para a gente terminar, política, né? Está sendo discutido no Congresso, distritão, e isso vem incidir diretamente do vereador ao presidente, né? Essas reformas políticas. Qual a opinião do senhor? Distritão, voto distrital misto, permanece como está? Ontem eu vi uma entrevista do Temer, inclusive, defendendo o parlamentarismo no SBT. O que o senhor avalia sobre essas reformas que estão sendo propostas? Nós já defendemos. O Partido Verde é parlamentarista. Está lá no nosso estatuto. Esse é o modelo melhor de governo. Porque isso, numa crise como a nossa, já tinha trocado o presidente. Quanto tempo vai presidente, volta presidente, fica Dilma, sai Dilma? Quanto tempo se gastou para isso? E o país patinando. O parlamentarismo resolveria isso em menos tempo. Né? Então nós somos parlamentaristas. O Partido Verde é parlamentarista. Eu acho que hoje, dentre as formas de governo que está aí, é a melhor forma de governo o parlamentarismo. Agora, eu vou dizer, de fato, o distritão eu acho uma excrescência. Me faz mal pensar que essa norma possa valer para a eleição do ano que vem. Não. Agora, distritão misto, eu não sei, essa mistura se casa. Não é? O que eu digo, nós precisamos de uma verdadeira reforma. Eles estão querendo discutir uma reforma de maneira atropelada, assodada, com pressa, porque estão pensando na eleição do ano que vem. E aí não se tem tempo para pensar de maneira mais racional, porque cada um vai pensar no seu próprio interesse. Então acho que a sociedade tem que cobrar uma verdadeira reforma política. Cláusula de barreira, eu sou extremamente favorável à cláusula de barreira, mas 1%? Não, 3%, como se pensou lá atrás. Porque é impossível, é inviável você ter mais de 30 partidos, hoje 34 partidos, e ter mais uns 30 para poder sair, todos eles querendo o fundo partidário, agora falando no financiamento de campanha. Isso é uma afronta a qualquer brasileiro, né? No momento de desemprego, que o povo não tem dinheiro para saúde nas suas necessidades mais básicas, agora dinheiro público para poder fazer campanha. Eu acho um absurdo. Então se teria que realmente ter mais tempo para se pensar de maneira mais racional e inteligente. Agora, o que a população tem que cobrar, uma verdadeira reforma política. Porque o modelo que está não dá, está falido, distritão, no meu entendimento, não é a melhor saída, mas a gente tem, de fato, encontrar esse caminho. E não vai se encontrar, né, cada um colocando os seus interesses na mesa. O que eles estão querendo é preservar esses deputados que estão envolvidos, esses parlamentares, senadores ou deputados,
que estão envolvidos aí e que têm medo, de fato, das urnas, enfim. Né? Eu acho que financiamento de campanha precisa pensar, e precisa pensar realmente numa reforma política verdadeira. Isso que está aí, o que eu vi não gostei ainda. Nós queremos agradecer a presença do senhor aqui na TV Cidade, né? Voltando aqui no programa das 6, nesse horário, né, que anteriormente era ocupado por outro colega nosso, mas recebendo aqui também na nossa nova casa. E quiser deixar alguma palavra para os eleitores, porque ano que vem eles estão na dúvida. Deputado estadual ou deputado federal? Eu? É. Não, eu ainda continuo estadual. O estadual está mais próximo, a gente passa o dia aqui, manhã está aqui, vai e volta, está mais próximo, sente mais o problema da população. Né? E eu acho que enquanto não mudar as regras é muito difícil. Aliás, eu acho que tem que se pensar nisso, 503 deputados é muito deputado, é muito dinheiro gasto, não é? Mesmo 94 deputados na Assembleia eu também acho muito. Se você olhar as câmaras municipais, eu acho que também tem Câmara Municipal, dá uma olhada na Câmara Municipal de Lorena com 17 deputados, como vereadores, o que a sociedade paga, e às vezes para não ter o retorno é muito caro. Então o político vale a pena quando ele retorna através do mandato, né, para a população. É importante você ter um representante, mas que ele retorne, né, com trabalho, com eficiência, com transparência à população. Afinal de contas, política se faz assim. Quero agradecer esse espaço, obrigado, eu virei sempre quando for convidado, acho que foi um prazer falar contigo. Nós batemos um papo, até esquecemos as câmeras, né, trocamos aí uma conversa, mas foi bom chegar até a sua casa, conversar contigo. A gente vai crescendo cada dia, vai aprendendo cada dia, e para mim o mandato é uma grande oportunidade de encontrar pessoas, de ouvir, é uma excelente ferramenta para que a gente possa trabalhar para construir uma cidade melhor. Nós não podemos nos acomodar ou perder a esperança diante desses desafios que a gente tem pela frente. Vamos unir, vamos buscar conhecer e encontrar um caminho para a gente fazer com que esse país continue nos dando orgulho. E lembrando a você que nos acompanha em casa que a política também é feita todos os dias, não é só na hora do voto, viu? Muita gente acha que fez a obrigação quando vai lá e depositou voto nesse ou naquele candidato. Mas todos os dias você faz política. Todos os dias você tem que acompanhar o que acontece na sua comunidade, na sua cidade, na sua região. Acompanhar, cobrar, participar. Sem participação a gente não muda nada nesse país. Só com ela que nós vamos mudar de fato e de direito. Não adianta escondermos debaixo da cama, trancarmos as nossas portas e acharmos que estamos protegidos dentro de uma redoma. Tudo que acontece em volta depende de nós. Bom, nosso programa vai ficando por aqui. O Marcelo já ergueu a placa ali pra gente, que já acabou o horário, mas amanhã ele está de volta aqui às 6 horas comigo, né, fazendo o nosso programa das 6 com toda a equipe da TV Cidade. Eu agradeço a sua audiência e amanhã te espero de novo aqui às 18 horas no canal 3. Uma boa noite e até amanhã.